Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, o seu, meu, nosso podcast de desgraceiras. Eu sou o Maxon Lima e estou aqui, como sempre, com meu grande camarada Rômulo Matei. Kalimera, Kalo Apoyevma e Kalincha. Tá, qual É que é? grego. Que Bom lindo, dia, boa que lindo. tarde, boa noite para vocês que estavam com saudade aí do politroglodita Rômulo Mate aí. Estou voltando aí com as saudações em diversas línguas, idiomas aí. Yorgos Lanthimos curtiu isso. Curtiu? Nossa, hein? Maravilhoso, hein? Hoje a gente fez uma mistureba muito louca aqui de uma espécie de especial da Dark Side, com um livro brasileiro de terror nordestino, Sina. Maravilhoso, do Márcio Benjamin. Recebemos e lemos de um grande mestre do terror brasileiro, na minha opinião. Né? Eu li os outros 3 livros do cara, eu comprei pelo Instagram, entrei em contato com ele, comprei, li. Assim, comparativamente a esse Sina, que é o primeiro livro dele lançado pela Dark Side, eles são. Tipo, a base tá toda lá, mas aqui o cara extrapolou, foi além em todos os sentidos, sabe? Nossa, a gente vai falar mais, né? Sim. Teve a tech demo do Massacre da Serra Elétrica esse final de semana, né? A gente recebeu acesso, joguei bastante. Então vou comentar um pouquinho também. E para começar, o Silent Hill Ascension, que foi anunciado no evento de Silent Hill do ano passado. Ficou uma coisa meio nebulosa, assim, não deu para entender muito bem qual é que era. Que negócio é esse de experiência narrativa, interativa? Que negócio é esse que a gente não joga, que todo mundo do mundo inteiro pode participar? E aí, no dia que a gente gravou esse podcast, eles liberaram um trailer. E aí eu fui pesquisar mais sobre essa produtora responsável por esse jogo, que chama Gamevid. E eles são especializados em efeitos especiais, em arte. E no caso, esse jogo também é uma parceria da Bad Robot Games, do J.J. Abrams. E da Behavior. Eu não sei exatamente o que essa galera vai fazer, mas a Gamevid, ela já publicou uma experiência semelhante, creio eu, né? De Walking Dead. Sim. Então eu entrei lá, assisti uns vídeos, pude entender melhor qual é que é o negócio. Então, tem os sobreviventes lá, você entra no site, no canal, no link ali, assiste, e aí quando tem alguns momentos, você toma a decisão. Imagino eu que vá pelo caminho da decisão com mais votos da galera que está assistindo naquele momento. Sim, pelo que eu entendi é isso, Maxon. Pelo que eu entendi as escolhas que mais forem tomadas pelos espectadores, não sei se jogadores, espectadores, né? Elas serão Uhum. aplicadas ao cânone do jogo, assim, vai ser oficial da história do jogo, assim, para próximos jogos que virão, né? Eles ainda não liberaram data. Lá no evento de Silent Hill do ano passado, eles tinham dito que seria começo desse ano. Agora já é fim desse ano. Ano agora, não tem fim do ano pode ser, a gente pode contar, sei lá, de novembro, Acho que de outubro pra primeiro frente. de outubro até 31 de dezembro, né? Então, assim, muito dificilmente a gente vai ter qualquer outro Silent Hill dos que foram anunciados naquele evento. Ou seja, o Silent Hill F, o Silent Hill Remake, né, do 2, ou até mesmo aquele filme lá, o De Volta a Silent Hill. Então, não sei. Esse aqui vai ser o começo dessa grande retomada, ressurreição de Silent Hill, de uma maneira bem pouco convencional. Eles podiam jogar na nossa cara um Silent Hill 2 antes, né? Plá! Assim, toma pra vocês. É que a Bloober tá focando agora no novo Layers of Fear, né? Que Sim. sai logo mais, inclusive. Então, a minha esperança de que o Silent Hill saísse esse ano, meio que foi pro vinagre, assim. Eu acho que é só primeiro semestre do ano que vem mesmo. Eu acho que, assim, a Capcom tem lançado os Resident Evil sempre no começo do ano, e tem dado muito certo. Tem vendido bastante. Eu duvido muito que a gente vá ter um Resident Evil no começo do ano que vem. Será que não? Será que sim? Code Verônica, Eu acho talvez? difícil. Eu acho muito difícil. Acho muito... a gente tá aqui já na metade do ano quase, e eu duvido que anuncie. Se bem que o Resident Evil, o intervalo do anúncio pro lançamento foi pequeno, Sim. mas ainda assim eu acho difícil. E o Silent Hill pode preencher essa lacuna aí. Não que exista, porque né, a gente tá numa fase assim que, meu Deus do céu, pra jogo de terror. Que é isso, cara? Tá Verdade. difícil de dar conta. Mas, Até o Switchinho aí, o Switchzinho tá com uns negócios bons. não, mas tem muita coisa indie de terror no Switch, né? O Switch é muito bem servido pra jogo de terror justamente porque ele é um paraíso de jogo indie. É difícil alguma coisa que não esteja lá, na real. Na verdade, os jogos indie chegam lá primeiro do que nos outros consoles. Meio que a Via Crux tem sido PC, Switch e depois Xbox e PlayStation. Aí. Então, aí sobre o Texas Chainsaw Massacre, que é assim que estão chamando mesmo, não é tipo o jogo do Jason, né? Que é o Friday the 13th The Game. Não. Eles não colocaram um The Game.
Esse jogo é da mesma galera que fez aquele jogo, do Jason, a Gun Media, agora em parceria com a Sumo Digital, que é uma produtora muito competente, que já trabalhou com um monte de gente em inúmeros títulos. Vale muito a pena Eu pesquisar. já ouvi Sumo. falar, né? Sumo de sumô mesmo? Sumo Digital, que inclusive eles têm essa subsidiária chamada Sumo Nottingham, que tá ajudando a fazer a Gamidia a fazer esse jogo do Massacre da Serra Elétrica. Mas, cara, você pega o currículo da Sumo, é surreal. Vai desde Little Big Planet até Texas Chainsaw Massacre, jogo do Doctor Who, Crackdown 3, jogo do Sonic de corrida, o Sonic All-Star Racing. Os caras são muito diversos. Jogo de Fórmula 1, sabe? Um aqui que é um dos mais inusitados, um jogo que é a produção deles mesmo. Chama Snake Pass, é um jogo de plataforma 3D que você controla uma cobra que é amiga de um colibri. É um dos jogos de plataforma mais originais e mais difíceis, cara. Colibri mais conhecido como Beija-Flor. Não sei porque eu falei colibri. Mas agora eles estão ajudando essa galera, assim. Eu achei o jogo muito redondo, eu tive zero problema de conexão, zero problema de técnico, de glitch, gráfico. Eu achei o jogo muito bonito, desde o minuto 1, quando ele simula o começo do clássico de 74, né, com aquela tela preta com as letras amarelas subindo, contando o que estava acontecendo, exumando cadáveres e tal. Muito semelhante. Até a voz que lê aquele texto. A trilha sonora é absurdamente assustadora. A tela de press start, cara, é linda demais. Dá aquele esquema de panorâmica que o filme original faz muito bem, assim, com a câmera bem distante, mostrando... Tinha muito disso, né, no cinema dos anos 70, né? Você pega o Massacre de Serra Elétrica, o Iluminado, né? A sequência primeira do Iluminado lá na montanha, assim. É muito bonito. Mas eu digo aquela câmera parada, que fica uma coisa reta, com muito céu, pra mostrar a aridez, o clima. Aquela coisa muito quente, com as pessoas suadas e aquele cheiro, nesse sentido que eu digo. Que dá um aspecto, uma textura nojenta. Você assiste aquele filme. São poucos os filmes que você assiste e você quer tomar um banho depois. O Texas é tipo a caatinga dos Estados Unidos, né, meu? Então, assim, nesse jogo você joga ou com os sobreviventes, as vítimas, como chamam no jogo, ou com a família. Eu sei que vai ter mais do que os 3 clássicos, que é o Carona, o Cozinheiro e o Letterface. Eles inventaram 2 sobreviventes pro filme, mas eu não tive acesso a eles. Pelo menos eu não joguei, que você não escolhia. Você, aleatoriamente, o computador escolhia um membro da família pra você, se você quisesse jogar de família. Ou um dos personagens dos sobreviventes. São aqueles clássicos, a molecada clássica ali dos anos 70, né? Ou seja, não são os personagens do filme do Tobe Hooper. São outros adolescentes, então esse filme deve ser tipo um prólogo. Sim. Que levou essa molecada a invadir a propriedade dos canibais e serem caçados por eles. Só que assim, eles já foram caçados, já foram maltratados, machucados e começam no porão da propriedade dos canibais, da família. Tentando fugir. Exatamente. Então eles estão constantemente machucados, sangrando o tempo todo. E aí você tem que dar um jeito nisso, né? Influencia no gameplay, eles ficam mais lentos, 100%, cambaleando. Porque, assim, é uma contagem regressiva, eles estão o tempo inteiro sangrando. Porra. Mesmo que você ache um kit médico, não é o suficiente pra curar. Então o desespero aumenta. Ou seja, além disso, tem também o lance de 4 contra 3, porque são 4 sobreviventes e 3 membros da família. São 4 zoados contra 3 fortão, né? Só que eles não são monstros sobrenaturais. São seres humanos. Né? Daylight, não, tirando o Leatherface, ele não é monstro naquelas, né, meu? Porque... Não é, ele é humano, ele sofre, ele é todo atrapalhado, ele é todo lento. O Leatherface do filme original era assim. Depois ele foi virando outras coisas. Mas no filme original ele é bem assim. É claro que ele é corpulento, grande. Isso é um problema, porque você não consegue passar por certos espaços que os sobreviventes passam, por aí vai. Mas ele é o mais letal também, porque o Carona, o Hitchhiker, tá com uma navalha, igual aquela navalha que ele usa pra cortar a mão no furgão da galera ali. E o cozinheiro, que é o velho lá, ele tá com um pedaço de pau. E ele anda que nem o cadeirudo, assim, daquele mesmo jeito, sabe? O maluco deve estar cheio de hemorroida, fissura anal. Olha, sabe? Gente, desculpa se vocês não pegaram essa referência aí. Procurem a novela A Indomada, dos anos 90, aí, dos anos 2000, aí você vai saber quem é o cadeirudo, viu? Cara, o cozinheiro anda desse jeito. Então, assim, é muito impressionante visualmente o jogo. Os gráficos são absurdamente surreais, cara, que você fica ali olhando, aí você vai pegando, por exemplo, você pode andar com 2 itens como vítima.
Você pode pegar um osso afiado para usar de arma, você pode pegar um medkit, você pode pegar uma ferramenta para você abrir uma porta. Tem os minigames super complexos, uma coisa que eu não gostei muito. É claro que eu não joguei tanto quanto eu provavelmente vou... Provavelmente não, sem dúvida nenhuma eu vou jogar no dia 18 de agosto, quando o jogo sair. Os minigames são todos muito confusos, fazem muito barulho, você fica muito à mercê. O tempo inteiro alguém vem, me pareceu muito difícil escapar. Mas isso não aumenta a tensão do jogo, né, meu? Muito! Então, é muito tenso, é absurdamente então tenso é bom, esse jogo. porra. Só que, sim, vendo por esse lado, completamente. Sim. E tem o lance do vovô. O vovô que é o maior assassino que já existiu, só que agora ele é como se fosse uma múmia. Tá semi-morto lá, né? Grandpa, tá na cadeirinha ali de roda. Isso. E ele é um recurso muito importante para os membros da família, porque quando você eviscera alguém ou até espalhado pelo cenário, existem bolsas de sangue que você coleta e dá pro vovô beber. Véio. Nossa, beber? Quando o velho bebe o sangue, ele começa a intensificar os poderes dos membros da família. Você não falou que é humano? Então não tem poder. Não, mas aí é uma mecânica de jogo. O poder, por exemplo, o velho ele presta atenção no cenário pra ouvir de onde vem um barulho. Nesse sentido, entendeu? E aí ele dá tipo um grito que no HUD dos membros da família aparece o contorno dos sobreviventes. Se eles não estão completamente parados. Então quanto mais sangue o velho bebe, a família se fortalece, fica mais, sabe, assim, com gana de morte, de caça, etc. É um próximo nível do Dead by Daylight, então. O negócio é... Não, eu achei que deu uma bela de uma chacoalhada no formato, sabe? É bem diferente, bem diferente. Mas, cara, vou te falar, Rômulo, você investigar a casa dos canibais com requinte de detalhes... Pra quem gosta dos filmes, pra quem é fã, né? Deve ser... É um deleite, cara. É um absurdo. A mesma coisa que o Dead by Daylight faz nos cenários licenciados, né? Vamos jogar junto? Vai ter crossplay. Meu Deus. Vai ter Xbox, PlayStation, PC. Já foi anunciado que vai. Inclusive na Tech Demo tava lá a opção de crossplay, mas desligado, porque afinal de contas era só PC, né? Sei também que não foram muitas as pessoas que receberam essa chave, mas ainda assim achei muitas partidas durante todo o final de semana. Eu devo ter jogado umas 10 partidas com cada né, ou sobrevivente ou a família. E fiquei muito feliz com o jogo. Especialmente porque eu sei bem como foi problemático o jogo do Jason em termos de conexão, matchmaking. Era terrível jogar aquele jogo. Era terrível no começo, na janela de lançamento ali. Depois, claro, foi melhorando. E é claro, aqui eu tô falando de uma tech demo, né, quando o jogo abrir de fato e um monte de gente começar a querer jogar, vamos ver como que o jogo vai se sair. Mas me parece uma evolução especialmente técnica do jogo do Jason, que eu gostei muito do jogo do Jason, cara. Eu sou um grande fã daquele jogo. Eu acho que ele consegue recriar grandes momentos da franquia Sexta-feira 13 100% no gameplay, e eu tenho certeza que esse jogo do Massacre vai seguir essa mesma linha, porque... cara, eu gosto do formato, né? Eu acho que quem não gosta do terror assimétrico multiplayer não vai ser convencido por esse jogo. A menos que você seja um aficionado por uma saga dessa elétrica. Sim. Né? Tem essas duas abordagens, né? Ou o cara que gosta de Dead by Daylight mesmo, ou o cara que é fã da série. Tipo, você não gosta de Dead by Daylight. Eu recomendo esse jogo pra você que não joga Dead by Daylight. A pergunta que você tem que fazer a si mesmo é: o quanto você gosta de uma saga dessa elétrica? Pronto. E pra quem gosta dos dois... Aí fica fácil, né? Aí é melzinho. Aí é aquele banquete delicioso de carne podre, aquele banquete da família ali. E com o velho assistindo tudo e bebendo sangue. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei, cara. Esse recurso, essa mecânica de jogo é muito original. O velho, será que ele é um vampiro? Puta, ele é grotesco, ele bebendo sanguinho, fazendo... Sabe, nojento. Quando fala desse velho aí, você falou desse velho, eu lembrei da avó do Jesse Custer, do Preacher, do GB. Mas se ele falasse e fosse inteligente, com certeza. Mas ele é uma múmia, né? Ele é um morto-vivo moribundo. Porra. Pra remeter toda aquela coisa do Ed Gein, né? Sim. Porque Massacre é Ed Gein, né? Dead Skin Mask. Exatamente. E agora então, tem um jogo francês, indie de terror, que saiu recentemente, que fomos agraciados com ele, com o selo Masamune, que nos trouxe o jogo em português brasileiro, inclusive, cuidou do jogo com muito carinho, como de costume. Quais plataformas? Switch e PC, por hora. Espero que chegue a outras. E o Raul não mandou não pra mim, não, do Switch. Olha só. Vai lá falar com ele. Ó. Ele tá em promoção, ele tá custando no Steam, R$ 42,29. Uhum.
Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que esse é um jogo robusto, um jogo longo. Eu levei umas 6 horas pra acabar. Sim. E como ele é um jogo muito focado em narrativa, é muito texto. Se você não se interessa por ler, não se interessa por essa parte de videogame, aí é bom considerar. Mesmo sendo um jogo com muito apelo e com umas coisas muito inovadoras. E assim, trilha sonora de Akira Yamaoka, cara. Aí você me pega, a gente começa falando de Silent Hill, aí o porra, é o mestre, cara. É realmente especial. E a história é muito boa. A protagonista é uma mulher chamada Glória, uma dançarina, que mora em Paris. E o jogo se passa no final dos anos 80, começo dos anos 90. E ela não tá muito bem consigo mesma, não tá muito bem com a sua vida, relação com a mãe, relação com a namorada chamada Joy, uma personagem bem interessante também. Ela começa o jogo posando para um artista plástico que está fazendo uma estátua dela. E aí depois ela encontra a namorada e vai até a exposição de arte desse artista para se deparar com essa estátua. Sim. E aí o que ela vê choca muito ela, marca muito ela. Coloca ela numa posição divisiva sobre o que eu estou fazendo com a minha vida. Então ela é uma pessoa com muitas dúvidas e incertezas. Até mesmo sobre o seu próprio talento, que ela é muito talentosa como dançarina, e aí entra uma outra mecânica de jogo, que é aquele jogos musicais, de apertar o botão certo na hora certa, não o Kick Time Event, é aquela coisa meio Guitar Hero, sabe? E as notinhas vêm pulando assim. Queria que ela tenha uma síndrome do impostor, assim, em relação à carreira dela e tudo Com mais. certeza. Até porque ela tá seguindo os passos da mãe, que já foi uma grande dançarina, entendeu? E aquela velha história. Aí é um Cisne negócio Negro, hein? mais Cisne complexo. Negro aí, hein? Cisne Negro é o nome do teatro onde ela Porra, se olha apresenta. só, meu. Com certeza, é tudo inspiração. E esse jogo ele é muito, muito, muito surrealista. Muito. Porque aí eu não vou falar o que acontece com essa mulher, mas ela se vê numa situação de clausura completa e absoluta. E você joga nessa realidade extremamente cruel e também nesse palácio dos sonhos, nesse subconsciente, nesse surrealismo dos sonhos, que é a parte de grande apelo desse jogo. E é o contraste gigante com a realidade dela atual. As partes de sonhos são bem impressionantes, onde tem criaturas, onde tem combates contra chefões. Existe um certo sistema de confronto nesse jogo, que também não vou dar muito detalhe porque faz parte da experiência descobrir isso. Tem uns quebra-cabeças muito bem elaborados, mas não muito difíceis, porque quando apareceu o primeiro quebra-cabeça, eu pensei, caceta, esse jogo vai pro lado do point and click, porque ele poderia. Né? Por mais que a gente controle o personagem numa retícula e tenha muito essa coisa de muito texto e tal, não tem tomada de decisão no jogo. A personagem ela já está construída e consolidada, você não interfere nas decisões dela. É claro que você controla a personagem, você tem que escapar disso, daquilo, você tem que fazer isso e aquilo, tem que resolver esse aquele enigma, então. Mas não é esse tipo de jogo. Mas assim, é uma pixel art requintada, assim, muito bem feita. Ele me lembrou um jogo do Frederic Reynolds chamado Too Dark, que ele O tem a de mesma dois perspectiva. ou de Oi? muito? Too Dark, dois Dark, tudo junto. Uhum. Que foi outro jogo que a galera não falou muito. É o criador de Alone in the Dark voltando pro terror com esse jogo, sabe? Uhum. Saiu, eu fiz vídeo no Mais Que Horror sobre ele. Ele saiu em 2017. Eu acho que esses jogos são muito primos, assim, sabe? São Você não muito falou o nome próximos. desse jogo ainda. Too Dark. Não. Ah, não, Olha, não falei o The Carnation? Não não falou, falei? não falou. Vacilei, deveria ter falado. Eu tô falando de The Carnation, que foi lançado como eu disse quando o Romulo perguntou pro PC e pra Switch, de uma produtora francesa chamada Atelier QDB. QDB. E assim, pelo que tudo indica e pelas minhas pesquisas, é o primeiro jogo dos caras, viu? Um grupo de 7 desenvolvedores independentes. Esse jogo tem momentos bem assustadores, ele tem momentos de uma imersão absurda. Eu acho muito difícil você começar a jogar e não terminar. Muitas vezes esse jogo ele prega peça com você, assim como faz com a Glória. Você vê coisas que, num piscar de olhos, será que eu vi mesmo? O quanto isso é verdade, ele te coloca nos ciclos viciosos que se pensa que o jogo deu algum tipo de pau, assim. Que o jogo tá zoado, tá com algum bug, mas na real A é só cabeça mais dela, uma a artimanha da cabeça cabeça que tá com bug, né? de uma pessoa quebrada, assim, uma pessoa incerta, uma pessoa
sabe? Nossa, mas você tá falando isso aí, estou vendo Cisne Negro, assim. Ah, é com certeza uma inspiração. Ela não é bailarina, mas ela é dançarina. Uhum. E Eu amei, eu não poderia recomendar mais esse jogo, cara. texto bom, Vai ser muito difícil eu fazer minha listinha no fim do ano, viu, Romulo? texto bom, lembra alguma coisa de Aronofsky também ou não? Ele vai mais na linha do David Lynch, sabia? Que eu imagino que também seja das grandes inspirações pra essa galera aqui da Atelier QDB, porque o quanto ele pega e abruptamente te tira de uma realidade, entre aspas, e te bota em outra, sem aviso prévio e sem nenhum tipo de explicação, é muito David Lynch, né? É uma coisa muito Twin Peaks, interpretativa. Não, as fases. A terceira temporada do Twin Peaks, eu diria. Que é o cúmulo do experimentalismo. Esse jogo que é é um jogo muito onírica quase, né, experimental. assim, né? É. O Twin Peaks é uma análise muito rigorosa, assim, né? E ele vai para muitos lados. Esse jogo ele não é bem assim. Entendi. Então Nossa, eu não, diria a obra do David Lynch de uma forma geral, eu assim. mandei uma mensagem agora. Eu falei assim, Estrada ó, Perdida, Estrada Perdida. mandei mensagem agora. Eu falei assim, ó, estamos gravando agora, eu preciso. Desculpa o horário, senão eu esqueço, né? Que eu tenho a cabeça meio de velho. Uhum. E, Mas pô, é isso, The vou jogar. Carnation, Steam e Switch. Altamente recomendado. Terror refinado, um terror psicológico, surrealista, grotesco, refinado. Amei, amei. E agora, o nosso último tópico é um muitíssimo especial, né, Romulo? Ah, cara, assim, eu só tenho que agradecer mais uma vez aí, eu sei que também você também, a Dark Side Books, né? Principalmente a linha de quadrinhos deles aí, de livros e só as coisas que eles sempre mandam, os materiais que eles sempre mandam pra gente aí. E, cara, eu fui pego de surpresa por essa obra aí do Márcio Benjamin, que, na verdade, o cara é um advogado, né, de formação. Começou a escrever ali com 13 anos de idade. Ele é um cara Rio Grande do Norte, né? ele de Natal. Ele começou a escrever com 13 anos aí, porque ele ouvia muitos causos da avó. Então, assim, imagina como era a cabeça desses meninos, desse Márcio aí. Ele é de 1980, então ele é do mesmo ano que eu nasci. Ó, que Mas é muito coincidência. interessante a gente saber um pouco sobre ele. E ele é um cara muito ativo em rede social, muita gente boa. Quando eu fui falar com ele no Instagram para comprar os livros, ele me recebeu assim, sabe, de braços abertos. Que cara fantástico, assim, que ele É o típico nordestino, né? Ele te recebe com um café e um bolinho de fubá, sabe? Então, quando a gente fala sobre. A gente sabe mais sobre ele e lê os livros dele, como ele traduz tudo isso que você falou lá é muito impressionante, cara. Não, Porque o conhecimento folclórico sim. regional que esse cara tem, Não é algo que da Caatinga, do sertão, não é algo erudito, não é algo que se aprende na universidade. é de vivência e também de observar e ouvir o que os mais velhos têm a dizer, a absorver todas essas histórias que a avó dele contou pra E a ele. linguagem, Maxon? O tipo de Nossa, linguagem. é Nossa, riquíssima, riquíssima. assim, eu comparo assim a um Jorge Amado, cara. Sem brincadeira, assim. É, A um Guimarães Rosa, né? Guimarães Com Rosa. certeza, com Cara, certeza. sabe, quando você lê a obra do cara, né, que que a gente pode chamar de um horror rural, um horror. Horror rural e antológico, mais ou menos, porque o jeito que o livro é dividido, dá pra gente aproveitar as histórias de uma maneira meio fragmentada. Porque ele tem linhas de tempos distintas, né? Ele vai e vem, assim. Às vezes eu ficava até meio confuso. E ele coloca, inclusive, com fonte itálica, com fontes diferentes. Fora que também tem aqueles desenhos, né, Romulo? Desenhos, eles são do Chico. Eu não sei se você conhece esse artista, o Francisco José Souto Leite. Ele escreveu Eu tenho o Piteco dele, né? Do Piteco, da Graphic Novel, né? E MSP. ele fez um quadrinho também, cara, chamado Lavagem. Eu não tenho, mas eu tô pra comprar esse quadrinho faz tanto tempo. Então, quando você vier pra cá me visitar, você lê que eu tenho. Não, isso aí tem que ter, cara. E assim, é da editora, é de outra editora, né? Não vou falar porque. Mas Que enfim, isso, pode falar, da imagina. Editora Mino. Aí, não tem essa não, pô. E eu lembro que eu comprei lá numa loja de quadrinhos ali perto da Praça Silvio Romero ali.
Ah, que legal. E Aqui perto de aí, casa. e aí eu falei, meu, eu preciso saber mais desse cara. A arte desse cara, ela é uma arte quase que rupestre, né? É. Parece que ele desenhou no seu livro. Sim, Porque tem essa coisa da qualidade também da impressão, do material. E o cuidado da Darkseid, que é uma coisa bem costumeira, né? Nesse livro, a capa, umas espécies de cartões postais que acompanham a edição também. Mas conta qual é que é a história, Romulo. A gente fica falando aqui, fica aqui bajulando o Benjamin e o Chico, e diz aí, qual que é a do Sina, qual é que é a história? a história é de um cabra nordestino chamado Zé Trancoso, que ele tá Contador de um causos. cortador de causos, né? Já trabalhou em circo e tudo mais. E ele tá atravessando o sertão lá e de repente a caminhonete dele lá, que eu lembrei quando eu vi a caminhonete, o que me veio à mente foi a novela Tieta. Aí tinha a Marinette do Jairo, lembra? Pode A crer. Marinette do Jairo, assim. E quebrou e ele parou e ele tinha que ir na cidade para ver se ele conseguia alguma ajuda. E lá tinha três velhas, né? Três senhoras que meio que bloquearam a passagem dele. E ele falou assim: ó, se eu contar umas histórias para vocês, vocês deixam eu entrar, né? E elas, tá bom. E obviamente é referenciado às górgonas. Sim. Cara, é Um muito fio do rico. destino nas mãos, né? Uns fios, né, são fiadeiras, velhas fiadeiras, né? Então você, porra, meu, você já começa a falar como que o cara pega a mitologia grega, né? E aí ele junta com a sabedoria popular nordestina e ele transforma isso numa coisa tão brasileira, cara. É. De E terror, não, de horror. Nossa, aqueles primeiros contos lá, o conto do menino lá do lago ali, meu. é muito Você tá assustador, de cara. brincadeira, meu É irmão. de ficar arrepiado o negócio. Oi, Eu sim. costumo ler livro na condução, indo pro trabalho, voltando pro trabalho. Aham. Teve vezes que eu parava de ler e ficava tipo o resto da trajetória sem ler porque eu não conseguia, no sentido de caralho, o que foi isso aqui que aconteceu? É uns murros na barriga mesmo. Aquela coisa muito religiosa. Sim, não. E sem dizer, né, pelo que eu percebi assim na obra, ele tem uma crítica, né? Ele faz uma crítica a esse lance da religião, né? Em ascensão, assim, essa religião que cresce nos rincões do Brasil nos últimos anos, essa liderança religiosa que faz com que a população seja, tipo, massa de manobra e E sabe, você acha que essa religião ela chega e ela sobrepuja o folclórico, ela, as tradições, ela, ela ela, ela abafa, ela estupra o é, folclórico, ela dizima, ela apaga, entendeu? Principalmente, assim, vamos falar assim, dessas igrejas missionárias, né? O que eles fizeram com os índios, né? Eles fazem com o folclore. Então, assim, mas isso aí não é coisa de Deus, entendeu? Isso aí é coisa do cramulhão, uma das palavras que ele usa, né, no livro, né? E aí aquelas coisas são deixadas de contar por medo, né? Das comunidades, que elas já são tão carentes, né? o medo que traz a submissão, né? Exato. E aleja, e tira a sabedoria popular e faz com que a sabedoria popular seja marginalizada e até demonizada, né? É isso aí. E cara, é um livro breve. Você devora o negócio assim. Eu só não li mais rápido. Eu li, acho que esse livro em dois dias, cara. Sim. Por causa disso, eu me freava, porque tem histórias que são tipo soco no pé do estômago, assim. Você se vê envolto, você se vê no lugar, você se vê sob a perspectiva dele, assim. E E essa eu acho que é a maior característica e o Trancoso ele dessa. tem esse prazer, né? De dar o gancho, né? Ele termina uma história, ele é tipo uma Sherazade, né? Pode crer, A exatamente. Sherazade do Nordeste, da Caatinga, assim, ele termina uma história e dá o gancho para começar a próxima. Quando a gente se vê, a próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te levar os outros livros dele que eu tenho aqui. Eu faço Fome, questão, Agouro e tal. faço questão. Você vai gostar muito. Eles são ainda mais breves que o Sina, mas com essa riqueza de vocabulário, aí, com essa riqueza de vocábulos, de interjeições, e gírias, e maneirismos, regionalismos. Eu É um cresci, livro muito rico, cara. eu cresci nos anos, eu nasci em 80 e cresci nos anos 80, em minha infância no 80 e adolescência nos 90, e eu era um cara que assistia muito novela.
E a Globo, principalmente, tinha muita novela como eu já disse, de Jorge Amado, de Zé de Guimarães Rosa, como você falou, de obras assim. Então, eu me senti transportado para aquele tempo, assim, de criança. Não, com certeza ele cresceu também com essas histórias, como É, você, Romulo. assim, então, a gente falou agora do Cadeirudo, né? A Aham. gente falou, pô, você pega, tinha ó, a Mulher de Branco na Tieta, o Lobisomem de Roque Santeiro. Então, são coisas que o Brasil ele é tão rico, o O Zé do folclore. Caixão vivia falando isso, cara. Vivia falando. Como que não tem um filme de terror do Saci? Como que não Sim, tem um filme de terror da Mula Sem Cabeça? Ele falou isso pra mim, inclusive, das vezes que eu ia, tava fazendo lá o curso de direção de cinema com ele. Isso lá nos idos de 2006, né? Nunca esqueço, cara. Ele bravo, assim, sabe? não, mas tem que Porra, mas ficar. como? Como? Aí a gente tem o nosso maravilhoso, queridíssimo Rodrigo Aragão dando um jeito nisso em muitos aspectos, né? É sempre bom lembrar também. Sim, sim. Mas, cara, que essa parceria com a Darkseid se perpetue, se mantenha e que dê muitos frutos e que nos traga muitas outras obras de Márcio Benjamin. Porque o cara é um mestre, cara. Ele é um mestre do terror. Que pessoa maravilhosa. E como escreve bem. E, tipo, tô muito feliz de estar falando do livro dele aqui. Muito obrigado, Darkseid, por nos proporcionar esse momento. E mais ainda ao Márcio Benjamin por ter escrito uma obra tão simbólica ao E Brasil do terror. eu li que uma das maiores inspirações dele é o Stephen King, né? Se ele começar a pegar para escrever o tanto que o Stephen Ah, King mas não escreve, é parâmetro, não. Ah, Romulo, aí já é complicado, hein? Stephen King, quem que tá. Quem, cara? O cara escreve quantas páginas por dia, de segunda a segunda? Não dá. ele é muito disciplinado. É, mas, ó, mais uma vez, muito obrigado, Darkseid. Muito obrigado, Márcio Benjamin. Eu espero que você ouça a gente comentando sobre sua obra. Claro que eu vou te marcar em todas as redes sociais quando a gente publicar isso aqui. Seria um prazer conversar mais com você sobre, porque eu sei que você é um cara muito acessível, muito gente boa, que está aí nas redes sociais trazendo informação, conhecimento, uma palavra interessante e amiga nesse meio tão maléfico né, e odioso. Muito obrigado. Rapidinho, eu tava vendo essa. A gente tá falando do Nordeste, eu lembro que eu assisti um curto esses dias aí. Eu não sei, eu acho que eu assisti até com você uma vez, O Amor Só de Mãe. Tá louco, cara. Isso aí é das coisas mais impressionantes já produzidas nesse país, Ah, do Denilson Ramalho, né? Nossa, cara, do Denilson. O próprio Rodrigo Denilson. Aragão Hum, disse que esse, pra ele, é o melhor filme de terror que tem. É o filme de terror brasileiro preferido dele. E falou isso num programa que estavam os dois, o Denilson Ramalho e ele. Eu acho que era no programa do Pedro Bial. Eu acho que foi no programa do Pedro Bial, se não me engano. E ele falou isso e o Denilson Ramalho quase que derreteu ali na hora, porque ele é muito fã, né? Tipo, cara, o Rodrigo Aragão, ele é o cara do terror em cinema no sim, Brasil nos últimos eu anos. digo que ele é o sucessor espiritual da Gica, né? Não, isso não é exagero, não. Com certeza não é. Mas ó, agora a gente vai para os comentários do nosso último programa. Foi quando a gente falou do Rainfield, de Pânico 6, Urso do Pó Branco. A gente tem alguns comentários lá no youtube.com/barra mais que horror. Eu posso fazer as honras aqui do primeiro? Por favor. O primeiro foi comentário do Chris, nosso grande camarada, que inclusive no dia que gravamos este podcast ele fez aniversário. Eu tive a honra de encontrar com ele, de almoçar com ele, com sua digníssima mamãe. Então foi um momento muito especial. Feliz aniversário, então, Cris. Trazado aí pra você, viu? Que eu não almocei com você, não jantei, mas o Cris eu vou comer seu bolo, hein? Só. Não é bolequindão. A Quinda. gente comeu. Olha, escreveu assim, ó. Vocês não têm noção do grito de sim que eu dei quando o Rômulo deu a ideia de eu participar do programa número 100. Aí, ó, topou, tá topado. Aí, ó. Parecia aquele menino na cabine do Silvio Santos, quando ele perguntava se o moleque queria trocar um jogo de jantar e uma TV 29 polegadas Pode crer. com controle remoto por uma coxinha de Ele rodoviária. tinha um fonão assim, né? Não escutava nada, né? De eu estar É, escutando uma lambada dos anos 90 e falar, sim! escutando um dominó. É, Ó, nessa situação, sou como aquele inocente garoto que não faz ideia da encrenca que ele aceitou. Falar de terror com dois monstros como vocês será uma honra enorme. que é Muito isso, obrigado, pô. meus queridos. Que Vamos isso. pensar numa temática legal, Cris, no programa 100. É, E como você acompanhou os Mask Horror, 100, 200, 300, etc., vai ser um prazer. sim. E, bom, mais uma vez fez aniversário pra você, Cris. Então deixa eu continuar aqui com o Rafael Torres. Ele mandou um aqui, ó.
Alan Wake veio no kit do meu Xbox. Teve uns Xbox que veio mesmo, é verdade. Cara, Vinha com banjo, tinha uns que vinha com banjo, Viva Pinhata, e uns que vinha com Alan Wake, né? isso. Aqui, ó. Cara, foi muito impactante ver o jogo na época. Talvez hoje em dia não seja tanto. Mas lembro hoje a parte da ponte. Deve ser, lembro até hoje a parte da ponte, né? Já no finalzinho, que eles fazem um conjunto de sombras parecer uma entidade. Eita, É muito bom, excelente. muito bom. Eu joguei recentemente, viu, Rafael? Ele continua muito bom, cara. É um jogo de 2010, que eu pretendo jogar de novo, a versão remasterizada, antes de jogar o 2, né? Ah, Pra preparar. O Leonardo Pires respondeu aqui, o melhor jogo 360. Mentira. Tem o Gears 3 lá e o Modern Warfare 3. KKK, que console. O 360 é um videogame que eu coloco entre os meus favoritos, com certeza. O acervo dele é absurdo. Obrigado pelo comentário, Rafael Valeu, e Rafael e Leonardo. Leonardo. Na sequência veio o Carter, Lucian, grande camarada que deveria aparecer mais por aqui. Você faz falta, Carter. Ele disse assim: eu sou igual ao Rômulo quanto ao Sexta-feira 13. Até os ruins eu gosto. Viu? Não tem Viu? como gostar de Sexta-feira 13, parte 9. Jason Porra, vai pro meu. inferno. Não tem, é muito ruim. Não é o Jason. Não tem Jason naquele filme. Meu, mas no É só mas no 1 também não tem. língua. No 1 Não, também para. não tem. Não. Olha a heresia que você tá Não, falando. mas não tem também. O Não Jason é. ele aparece, ele é explodido pela SWAT, resolvido o problema. O coração bate, o legista come e fica com a cobrinha passando de um lado pro outro até chegar na sobrinha dele. Aí, ó. Que porra é essa? Meu, a mansão dos Voorhees com o Necronomicon. Ô, Maxon, Tá escrito Jason Voorhees, tá escrito Voorhees errado na caixa de correio. a sua fanzice seletiva me incomoda às vezes. Tá escrito Voorhees errado na caixa de correio do. Tem cada coisa que acontece no brinquedo no brinquedo assassino também. Que O não... quê? Ah, meu. Você tá querendo comparar algum filme da franquia Brinquedo Assassino com Sexta-feira 13, parte 9? O nenenzinho de plástico na cena ali, meu. Você tá falando de efeito especial? Eu tô falando de história, porque o cara não pode passar do coração pra sobrinha, mas A gente tem 8 filmes de criação de mitologia de um personagem pra aparecer uma bobagem daquela. mas você concorda que é uma bobagem. Não, eu não tô falando do Chuck, eu tô falando do Jason. Não, O Chuck faz completamente sentido dentro de tudo que foi apresentado nos absurdos da franquia. Você acredita num boneco que existe via voodoo? Por que você não vai acreditar que um boneco de plástico tem um filho de plástico? O Jason não faz o menor sentido, cara. Ele tem membro de família, trazer elementos de Halloween e de Evil Dead pra história. Ô, Maxon, na verdade, nada faz sentido. Não aceito defender parte 9. Tem que defender, Leonardo. Então me fala por que você gosta desse filme. Eu gosto porque ele é o Jason, mano. E eu gosto do Jason. Não é o Jason. Aí que você se engana ainda mais. Carter. Ó, o Maxon fala que é pra você voltar aqui, mas você tô volta indignado, aqui. Você volta aqui, ele fica te criticando aí, ó. Tamo junto, não, eu tô brother. criticando. Sexta-feira 13, Jason vai para o inferno. E o 10 lixo. é bom. O 10 é bom também, que é no navio lá em Nova York. Gosto. Que ele dá uma bica no rádio ali. Virou até meme. Não, a bica no rádio é o 8. É o 8? Não, o 10 é o Jason Max existiu no espaço, pô. Você precisa assistir de novo, não, você tá confundindo. É o 8 tudo. em Nova York, exatamente. Você tá confundindo tudo, assiste o 9 e aí. Assiste o 9 e me fala se é bom. Não. Tá. Ó, Carter, tamo juntos, tá? Estamos juntos. Continua aí então. Não, agora sou eu, né? É o Aikal Oliva, que ele me mandou um. Nicolas Cage é sensacional. O meu favorito dele é 8mm. Não entendo a galera que critica ele. Aliás, Aikal, obrigado. Eu amo 8mm, como eu falei no programa anterior. Amo. A cena do Machine, quando ele tá no cemitério, saindo na mão com o Nicolas Cage. Eu já vou falar que é um filme que já passou tem 20 anos esse filme, né? Uhum. Pelo amor de Deus. E que o cara tira a máscara dele e ele vê um tiozinho, mano. É um tiozinho do True Blood lá, o xerife. É um tiozinho. Ele fala assim, você quer que eu fale o quê? Que eu faço essas coisas porque eu fui violentado? Porque... Eu lembro do diálogo, cara. Porque eu sofri violência na infância. Não, eu faço isso porque eu gosto. Eu faço porque eu quero. There's no mystery. Things I do them because I like them. Because I want to. Aquilo é a síntese da maldade pura de... Porra, velho. Nossa, tô arrepiado, bicho.
É um puta É filme, um sim. puta filmado. E do Michael Schumacher, né? Joe Do Schumacher. Joe, o Michael do piloto. Do Joe Schumacher, o cara que colocou o mamilo no Batman. O Joe Schumacher tem uma carreira muito instável, né? Tem Sim. filmes que eu adoro e tem filmes que eu abomino por completo. Ele é Então, e difícil. cara, é isso. Então, eu não sei se tem gente que critica o 8mm, mas eu acho que é um filme que ele é injustiçado. Porque não é um filme que se vê as pessoas falando sobre esse filme, sabe? É E é verdade. um. Mas na época se falou muito sobre ele, Romulo, eu lembro. Eu É, lembro até que na locadora tinha muitas fitas pra alocado 8mm, né? É, eu me lembro eu, disso também. eu não lembro, cara. Pelo menos onde eu morava não tinha. E assim, foi a primeira vez que eu tive contato com o termo snuff, né? Ah, isso aí foi pra muita gente, né? Sim. Assim como o Hellraiser popularizou o lance BDSM, né? Da suspensão e do couro e tal. E o, O e o, 8mm trouxe pro e, mainstream, a- pra e o Hollywood, a recente, o ideia. recente agora, o I See You lá com o Froggen, né? Exatamente. Esses filmes eles apresentam conceitos, não vou nem dizer nichados, mas de um certo submundo, de uma certa marginalidade, para todo mundo, de uma forma acessível. Né? Que é O o filme I See You em português, o nome do filme em português tem na Netflix, cara. é bom esse filme, cara. É Apesar da Ellen Hunt maravilhoso. tá Tá decrépita. Na esquisita, verdade, ela muita não. cirurgia. Eu ia falar que. Esse filme chama A A Espreita Espreita do do Mal. Mal. Eu vi aqui. Na verdade, não é que ela tá É muita decrépita, cirurgia. é muita cirurgia plástica, né? Você fala, porra, a Ellen Hunt, né? Era uma musa, né? Vamos dizer assim, né? Então foi triste ver ela daquele jeito, cara. Muita plástica, ela mal conseguia ter expressão no Quando a rosto, assim. gente tava assistindo, a Jaque e eu, assim, eu passei e falei, Jaque, que a Jaqueline é excelente fisionomista, né? Falei, Jaque, é a Ellen Hunt? Ela falou, não. Falei, Jaque, é a Ellen Hunt. Aí a gente pausou, né? Foi procurar, e era ela. Falei, caramba, pela primeira vez eu acertei e a Jaque não, sabe? É meio triste mesmo. Ó, teve uma resposta do Aikawa aí, o Chris disse assim: ele é muito bom mesmo, até Conner e a Rocha eu gosto, sabia? Porra, Conner é um Pô, é puta filme. fabuloso, cara. Que é Tá isso? louco. Mas meu favorito é Vivendo no Limite. Na época eu fazia curso de primeiros socorros e estava considerando largar a faculdade de computação para entrar na área médica. Esse filme quase me convenceu a largar os chips e viver no limite. Hoje certamente eu seria uma pessoa muito diferente. Você é um É, maníaco, né? eu preciso ver esse filme de novo. Eu assisti na faculdade, mas eu gosto muito. Eu tive uma época que eu era muito obcecado pelo Scorsese, assim, então esse filme veio mais na entoada Scorsese do que no Nicolas Cage, então eu vi sob essa ótica também, né? E obrigado pelo comentário, Aikau e Chris. E aí, ó, só fechar com o Aikau aqui, ó, escreveu: bom episódio, avisem o Rômulo que Alan Wake tá em oferta, hein? A oferta onde? Vamos ver aqui na PS. Se tiver, você vai ter que pegar, hein? Vamos ver. Que eu já peguei eu peguei o O Mortuary Mortuary Assistant. Né? Assistant, né, meu pulsitão. Deixa eu ver aqui. Tá bonita essa entrega. Nossa, R$39,80. Não, não, não. Compre. Compra. R$39,80. Compra porque. Não, não. Você vai comprar? Por favor. Valeu pelo toque, Aikau. Ele vai ter que comprar. Tem Obrigado, gente obrigado, chegando obrigado. aqui. Não, vai virar agora, dia 5 agora, já. Daqui 5 dias já dentro do pagamento, eu acho que vai, hein? Vai pra minha continha da PSN, hein? Aí, fico R$39,80. feliz. Fico feliz. Muito obrigado, Aikau, pelo comentário mais uma vez. E todo mundo que chegou até aqui, sempre um prazer recebê-los e conversar com vocês sobre terror. E a gente se encontra na sexta-feira da semana que vem com mais um Eu Ouço Gente Morta. É isso aí, valeu. Tchau. Muito obrigado por todos e antiossas, que é tchau em grego. Que bonito.